Coube o meu amigo, peso pesado, Daniel Meurim, abordar a parcialidade da imprensa brasileira em números quantitativos. Aqui não é escolhido a dedo, não. Aqui é olhando realmente as mais diversas matérias que saíram ao longo dos anos sobre Bolsonaro, sobre Lula, Dilma, Temer. A mídia foi sistematicamente desfavorável ao governo Bolsonaro. É uma frase aí que qualquer pessoa da direita compreende. Quem mostra isso é o Laboratório de Estudos de Mídia e Esfera Pública, LEMEP, que é da UERJ mais o IESP. As séries de valência, espectros das opiniões dos jornais, deixam pouco espaço para a dúvida. Vamos analisar agora alguns gráficos. Vejam só. A linha vermelha são matérias contrárias, negativas. A linha laranja é neutra. A azul é favorável e a verde é ambivalente. Tem partes boas e partes meio ruins. Aqui que Meurim nos conta. Você vê, começa aqui, né? 31 de janeiro de 2014 até agora. Na verdade, são mais ou menos 11 anos. Falando isso, 20, mais ou menos uns 10 anos. O governo federal, de 2014 a 2025, né? Você olha ele todo. O pico do Mandetta no número de críticas durante todos esses anos foi sobre Bolsonaro. Inclusive, o pico tá mais ou menos aqui, ó. Na metade do ano de 2020. Metade do ano 2020, tá aqui, ó. É o pico. Vou pegar a caneta, ó. Vou traçar até uma régua aqui, ó. O pico anterior era mais ou menos aqui, ó. Você vê que só Bolsonaro rompeu aqui essa casa que tá aqui em 500. Só Bolsonaro rompeu. Picos muito acima de todas as outras valências, sobretudo 2020 e 2021, né? Favorável é residual, é o período mais negativo da série. Então, favorável é azul, ó. Você vê que aqui em cima 2016, Temer, tinha até uns pontinhos aqui azul. Até na era Dilma, tu ainda via que não estava colado no zero. O governo Bolsonaro, olha para isso daqui, ó. Tá quase colado no zero. Mas dizem que a imprensa é imparcial. Economia, repete o padrão. Durante 2019 e 2022, a curva contrária domina, com picos altos em 2020 a 2022. Depois de 2023, a negatividade desmonta e a neutra passa a prevalecer. Não é curioso isso? Você pega aqui, ó. Cadê janeiro de 2023? É mais ou menos aqui, ó. Ó, exatamente aqui, ó. Rapaz, foi só Bolsonaro sair. As críticas à economia que estavam nesse patamar caiu pra aqui. Mas que coisa, hein? Mas que coisa, hein? Ah, Jesus. E você vê, ó, quase só aqui que tem um gap um pouco maior, mas na maior parte do tempo o número de matérias neutras e críticas estão no mesmo ponto. E você vê ambivalente, matérias positivas. Jair Bolsonaro. O gráfico é praticamente um espelho da hostilidade. Aqui a pergunta no jornal, né, 2014. Aqui é só a figura de Bolsonaro, esquecendo o governo, só Bolsonaro. Enfim, contrária maciça durante todo o mandato, né, vermelha, só falando mal, com picos muito acima de neutra e favorável quase zero. Gente, favorável ao governo Bolsonaro acabou aqui, ó. Abril de 2019. O que aconteceu nessa época? Bom, tinha a saída do Bebiano e aqui vem mais ou menos a saída do Santos Cruz. Pronto, acabou o governo. Você tirou lá a galera que estava tentando tutelar o governo, a galera que estava tentando sequestrar o governo Bolsonaro. Pronto, acabou. Não tinha mais notícia positiva. Não é um ruído, é o padrão. É um padrão. Falar mal muito, algumas neutras, e não fale absolutamente nada de bom durante todo esse tempo. Já Lula, Lulinha. Aqui tá ficando do Lula, né, ao longo de 2014 até agora, como a imprensa cobre. Você vê que a imprensa fala mal do Lula aqui no período, né, da Lava Jato. Aqui, você vê que o tom de crítica era maior do que o tom das matérias neutras. Aí você pega, sei lá, a descondenação do Lula, mais ou menos que é assim. E você vê, ó. E quando o Lula assumiu o governo... Não, aqui, ó. Aqui tá em 2022. Deixa eu ver que data aqui, ó. Ó. Maio de 22, mais ou menos. Chegou maio de 22, período pré-eleitoral. O que acontece? Olha o pico, olha a quantidade de menções em relação ao Lula. Menções neutras. Neutras. Você não precisa nem elogiar.
Você destrói Bolsonaro e não, Lula é um cara neutro. Será que isso aqui é natural, pô? O pico do Mandetta de Lula é mais ou menos o quê? Você pega aqui, ó. Deixa eu ver. Esse deve ser o mais reta possível. É janeiro e esse outro aqui é eleição, ó. Esse é o da eleição e esse aqui é o início do governo. Ao contrário, existe um patamar bem menor e declinante, ó. Passou Lula até ser eleito, né? Você vê que as notícias contrárias vem caindo e não decrescente. Resultado prático. Na pior das hipóteses, neutralidade é a circunstância normal do governo Lula. Aí você olha para o legislativo. Perfil majoritariamente neutro na série toda. Quando a contrária cresce, 21, 22, ainda fica muito abaixo do que se vê no executivo. Ou seja, a negatividade concentrou-se no governo Bolsonaro. E o judiciário, hein? Nunca é crítico. Nunca é crítico. A valência neutra predomina. E aqui entra um ponto crucial. Quando o conflito central entre o poder executivo, ou seja, Bolsonaro, e o judiciário, ser neutro significava estar favorável ao judiciário, cego aos atos mais autoritários e seus desmandos corriqueiros. Gente, todos os absurdos, matérias neutras. Neutra, muita matéria neutra. E muita matéria favorável também, né? Você vê que tem momentos, olha isso aqui, ó. O favorável em setembro de 2020 está maior do que a matéria crítica. E, gente, e na maior parte do tempo, ó, a linha azul está quase competindo. Aqui que a linha vermelha vai começar a crescer, ó, a partir de 2023. Mas diante de 2023 para antes, as matérias são mais favoráveis do que críticas, fora as matérias ambivalentes, que tem pontos bons, pontos ruins, mas a parte é neutra. Essa é a imprensa brasileira. Essa é a imprensa brasileira. Juntando os prismas, governo, economia, personagens, poderes, a maior negatividade direcionada ao executivo brasileiro, Bolsonaro. Segundo maior, Dilma, 2015-2016. Lula, 2003-2025, neutralidade dominante, baixa negatividade relativa. Em termos editoriais, o contrário massivo para Bolsonaro e o neutro predominante para Lula indicam dois regimes de cobertura. Quando é Bolsonaro, são notícias punitivas. Com a Lula, notícias neutras. A mídia foi desfavorável ao governo Bolsonaro sob todos os recortes principais e neutra diante do governo Lula. Mas o pior é o período eleitoral. Prestem atenção na cobertura em relação a Bolsonaro no período eleitoral, majoritariamente negativa. Aqui é só falando de Bolsonaro propriamente dito, que não é governo Bolsonaro, é Bolsonaro. Olha para isso. Chega aqui, ó, mais ou menos agosto. Aqui, ó. Aqui é agosto, aqui deve ser o período de eleição. Vem na crescente. Quanto mais se aproxima das eleições, maiores são as críticas a Bolsonaro. Aí passou o Bolsonaro, pronto. Você vê, olha a queda. A gente saiu daqui pra cá. Não, já derrubamos Bolsonaro já, tá de boa. Já derrubamos Bolsonaro. Valência de personagens e instituições nas eleições de 2022, né? Já derrubamos já, Bolsonaro tá de boa. Agora olhem o mesmo período para a cobertura de Lula. Enquanto Bolsonaro, linha vermelha gigantesca. E Lula, amarela. Quase não tem crítica. As críticas ao Lula estão no mesmo patamar das ambivalentes, basicamente. Parece justo? Óbvio que não, né? Manipulação vagabunda.